Nesta nova aula do nosso curso de Eletrônica aplicada à refrigeração e ar-condicionado, vamos estudar o ventilador de 3 e 4 fios de corrente alternada de uma única velocidade, usado principalmente para refrigerar a serpentina ou condensador localizado externamente. Comecemos dizendo que o ventilador de 3 e 4 fios do mesmo calibre utiliza um motor de corrente alternada de indução de velocidade constante. Isso quer dizer que é alimentado diretamente pela rede elétrica, normalmente a 110 volts ou 220 volts, dependendo do país e do projeto do equipamento. Lembre-se de que na descrição deste vídeo encontra-se o link para acessar todo o nosso curso de eletrônica aplicada à refrigeração. Seu funcionamento baseia-se em um campo magnético giratório que induz uma corrente no rotor, provocando sua rotação. Este campo é gerado pela defasagem entre as bobinas principais e auxiliares. Tanto a partida quanto o funcionamento requerem um capacitor elétrico, geralmente do tipo permanente, o qual cria uma defasagem necessária para gerar o campo giratório. Lembre-se de que na descrição deste vídeo encontra-se o link para acessar todo o nosso curso de eletrônica aplicada à refrigeração. As falhas mais comuns ocorrem no capacitor, no relé e nos rolamentos, sendo estes últimos afetados por desgaste mecânico, falta de lubrificação ou exposição a condições ambientais adversas, como poeira, umidade ou corrosão. Também podem ocorrer falhas nas bobinas internas, devido ao superaquecimento ou variações de tensão. Para realizar corretamente a conexão deste ventilador de 3 fios, é fundamental identificar previamente qual deles corresponde ao comum das bobinas do motor. Essa identificação pode ser feita de maneira simples utilizando um multímetro na escala de resistência, ohms. O procedimento consiste em medir a resistência elétrica entre cada par possível de fios, ou seja, realizar 3 medições no total. Ao comparar esses valores, observará que uma das medições apresenta a maior resistência. Este valor mais alto corresponde à soma das resistências de ambas as bobinas, partida e trabalho, o que significa que essa medição foi realizada entre as duas extremidades das bobinas. Consequentemente, o fio que não participa diretamente dessa medição de maior valor é o fio comum. Em outras palavras, o fio comum é aquele que faz parte das duas medições restantes, as quais apresentam valores de resistência mais baixos. Isso ocorre porque esse ponto é compartilhado por ambas as bobinas do motor, funcionando como referência comum no circuito interno do ventilador. Identificar corretamente esse fio é fundamental para garantir uma conexão segura e um funcionamento adequado do motor. É precisamente esse fio comum que não deve ser conectado ao capacitor e recebe corrente diretamente da rede. Os 2 fios restantes devem ser conectados ao capacitor. Deve-se levar em conta que a inversão destes fios no capacitor modificará o sentido de rotação do ventilador. Desta forma, pode-se realizar a instalação do motor com o sentido adequado, o que é importante para garantir o fluxo correto de ar através do condensador. A conexão e as características principais dos motores de ventiladores de uma única velocidade utilizados em aparelhos de ar-condicionado monofásicos. Na tela, apresenta-se o diagrama de um motor de 3 fios. O motor de 3 fios é de uma única velocidade, cujo funcionamento é controlado por um relé localizado na placa eletrônica. Em seguida, apresenta-se o diagrama de um motor de 4 fios, que também é de uma única velocidade e controlado por relé na placa eletrônica. O processo de identificação dos fios repete com algumas variações. Primeiro, utilizando um multímetro na escala de ohms, meça todas as resistências elétricas entre 2 fios. Segundo, o par de fios com maior resistência elétrica corresponde aos fios para conectar o capacitor. Terceiro, o par de fios com menor resistência é identificado como o fio de linha e o fio neutro. Quarto, se houver um par de fios que apresenta uma medida de resistência próxima de zero, indica que provém do mesmo ponto, ou seja, são fios intercambiáveis. Quinto, a cor que aparece tanto na maior quanto na menor medição de resistência é atribuída como o fio neutro. Neste caso, o fio amarelo cumpre essa característica, portanto será o neutro. Sexto, com a menor medição de resistência, pode-se determinar o fio de linha. Por exclusão, como o neutro é o fio amarelo, então o fio preto será a linha. Sétimo, na realidade, as conexões do motor de 3 e 4 fios de uma única velocidade são semelhantes, com a diferença de que o de 4 fios possui 2 fios que se comunicam internamente. Para diagnosticar este motor, leve em conta as seguintes recomendações. A.
Com o equipamento sem energia elétrica, verifique o estado das conexões para descartar conexões frouxas, sulfatadas ou desconectadas, já que esses problemas podem gerar quedas de tensão e mau funcionamento do motor. B. Com o equipamento desligado, verifique manualmente se o eixo do ventilador gira livremente, para descartar travamentos do eixo ou problemas nos rolamentos. Nesse caso, deve-se substituir o motor ou tentar trocar os rolamentos internos se o projeto permitir. Um eixo duro ou travado pode provocar sobreconsumo de corrente e danos nas bobinas. Lembre-se de que o capacitor pode armazenar carga elétrica, estando desconectado. C. Se ainda não encontrou o problema com o motor desconectado, utilize um multímetro na escala de ohms para verificar a resistência entre pares de fios. Nenhuma medição de resistência entre pares de fios deve ser zero nem infinita, pois isso indicaria circuito aberto ou curto-circuito. A soma das resistências entre dois pares de fios deve ser igual à de outro par, o que confirma a integridade das bobinas. D. Se o motor funciona ao ser energizado diretamente, mas ainda não encontrou o problema, verifique o relé da placa eletrônica. Esse relé é responsável por alimentar o comum do motor do ventilador. Se o relé não fecha, não há passagem de corrente elétrica. Também é recomendável verificar se a placa eletrônica está enviando o sinal de ativação ao relé, e se não existem trilhas danificadas ou componentes defeituosos na placa. Para testar o relé, primeiro identifique seus terminais, bobina, controle e contatos de potência. Com o equipamento sem energia elétrica, utilize um multímetro na escala de ohms para medir a resistência da bobina do relé. Normalmente deve apresentar um valor intermediário, nem zero nem infinito. Se indicar circuito aberto ou curto-circuito, o relé está defeituoso. Se o relé aciona, escuta-se o clique, mas não há continuidade nos contatos, isso significa que os contatos estão danificados ou sulfatados. Se não aciona, pode haver um problema na bobina do relé ou no sinal de controle proveniente da placa eletrônica, sendo também necessário verificar se chega a tensão adequada à bobina quando o equipamento comanda o acionamento do ventilador.